Estamos chegando com o boletim legislativo desta segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. Uma ótima tarde para você. A partir de agora, seguimos juntos com informação e prestação de serviço. Mais de 50% dos casos de demência que ocorrem em países da América Latina podem ser evitados. É o que revela estudo feito pela Faculdade de Medicina da USP. MEC vai fazer prova única para selecionar professores que irão atuar nas escolas públicas do país. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Para começar o boletim de hoje, vamos de informação sobre um projeto de lei aprovado pelos vereadores que autoriza estabelecer diretrizes para a criação do Banco de Emprego para pessoas com autismo. O objetivo, claro, é favorecer a inclusão. Lucas, de 24 anos, trabalha em um supermercado na zona sul de São José dos Campos. Diagnosticado com um transtorno do espectro autista, esse é o primeiro emprego dele. Peso produtos, eu reponho, eu atendo clientes aqui na loja, de vez em quando dou uma ajuda aqui na cozinha também, onde estiver precisando, que na situação atual a gente está precisando de pessoas, para comporem o time, Mas Lucas é exceção entre os 2 milhões de autistas no país. Apesar da lei de cotas garantir uma parcela mínima de vagas destinadas a deficientes nas empresas brasileiras, poucas pessoas com autismo estão, de fato, empregadas. De acordo com o IBGE, 85% das pessoas adultas com espectro autista no Brasil estão desempregadas. O dado revela que ainda existe um longo caminho para a inclusão. A primeira barreira é o preconceito de ninguém presumir competência, de todo mundo já taxar, é o autista, ele não consegue fazer. E a empresa que já sabe, que já lida com outros PCDs, achar que ela vai precisar, muitas vezes, de muitas adaptações e que ela não está preparada para todas essas adaptações e acabar negligenciando a vaga para o autista, Então, a gente fala que, querendo ou não, a gente acaba, entre aspas, brigando com um cadeirante, com um deficiente visual, um deficiente auditivo, e a empresa fala assim, eu acho que cadeirante eu já sei o que ele precisa, é mais fácil de incluí-lo, vou contratar um cadeirante e não um autista. Mas uma lei aprovada na Câmara pode ajudar a mudar essa realidade. De autoria do vereador Fabião Zagueiro, o projeto estabelece diretrizes para a criação do Banco de Empregos para pessoas com transtorno do espectro autista no município. E aí o objetivo, tendo esse local, para os autistas, para eles serem contratados, eu acho que fica mais fácil para a empresa ou que seja para eles serem contratados. Na justificativa, o projeto defende a importância da inclusão das pessoas com espectro autista no mercado de trabalho. A ideia é firmar convênios com entidades públicas ou privadas, que devem destinar 2% de suas vagas para profissionais autistas. O objetivo é, junto com empresas públicas, privadas, com as agências, porque a gente precisa arrumar uma maneira, A gente sabe que temos vários autistas na nossa cidade e eles precisam ter esse acompanhamento, precisa ter essa oportunidade. Então o objetivo é com isso eles terem um banco de dados para que eles possam ser contratados pelas empresas. E as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com espectro autista no mercado de trabalho muitas vezes são causadas pela falta de compreensão e conscientização do que é o autismo entre os empregadores e a sociedade. Por isso, a fundadora da ONG Ter Amigos acredita que também é necessário apostar em outras ferramentas de inclusão. Enquanto empresa, eu sugeriria que elas buscassem informação, conhecimento a respeito do autismo. Não esperar eles terem um funcionário autista para entender a respeito do assunto. Enquanto faculdade também, vamos lembrar que, ou cursos técnicos, vamos lembrar que muitas vezes os autistas eles vão precisar dessa formação para entrar no mercado de trabalho, que são os autistas mais independentes, o de suporte 1. Mas a gente tem os autistas de suporte 2, que também podem entrar no mercado de trabalho, obviamente com mais apoio, com mais necessidade de adaptações, mas eles também são capazes. Para Lucas, estar inserido no mercado de trabalho de forma inclusiva ajudou muito no desenvolvimento profissional. Ele acredita que o projeto de lei vai beneficiar muitas outras pessoas com TEA. Vai ser um projeto que vai ajudar bastante nesse sentido. A gente está procurando pessoas assim, que estejam dispostas a
a se desenvolver, a trabalhar, a socializar também, né? Pois a gente é uma equipe que é acolhedora, a gente acolhe, né? A gente procura aprender, né, sobre as pessoas, né, já que cada pessoa tem seu estilo, né? E seria interessante, né, realmente, para a pessoa se desenvolver. O pessoal faz bem nesse sentido. Quase 20% dos domicílios do país têm apenas um morador. Os dados são do Censo 2022, divulgados pelo IBGE. A maior parte das pessoas tem entre 25 e 39 anos. Rogério mora sozinho há 8 anos, desde os 16. Veio para São José fazer faculdade e decidiu ficar. Adora a própria companhia. Assiste séries e filmes e separa um tempo para ler os livros favoritos. Eu morava numa cidadezinha muito pequena, que não tinha faculdade, não tinha um caminho para seguir ali que eu sentisse que dava para eu ficar lá. E aí eu acabei mudando para São José dos Campos para fazer faculdade e, por consequência, eu vim morar sozinho, porque minha família ficou na cidadezinha que eu morava mesmo. Mas morar sozinho também trouxe muitas responsabilidades, como cuidar da casa. O jornalista conta que no início da jornada se sentiu só, mas com o tempo se adaptou à nova rotina. Tem que assumir muita responsabilidade sobre uma casa inteira, né? Tipo, algo que você nunca precisou até então e agora você precisa. Você quer comer? Então tá na tua conta. Suas roupas acabaram? Tá na tua conta. Se vira aí, vai lavar roupa e tal. Então, para os dois lados tiveram alguns pontos, pro lado bom e pro lado ruim. Mas eu acho que o saldo disso fica muito positivo. E assim como o Rogério, muitos brasileiros optaram por viver sozinhos nos últimos anos. Segundo o Censo 2022, o número de pessoas morando sozinhas aumentou em todas as faixas etárias. O percentual de lares brasileiros com um morador passou de 12% em 2010 para 19% em 2022. Se você pensar na faixa etária dos seus 18 aos 30 anos, são jovens que saíram de casa para fazer faculdade, moravam sozinhos ou numa república, e quando termina a faculdade, preferem estar vivendo a experiência de continuar uma vida mais independente, já produtiva e sozinho. Daí você pega uma outra ponta de pessoas morando sozinho, que são os idosos, que são pessoas que hoje se vive mais, tem muito idosos, né, aí na ativa até, mas muitos são viúvos, os filhos saíram de casa e eles acabam ficando sozinhos nesta residência. O maior aumento foi notado na faixa de 25 a 39 anos. Em 2010, 8,3% das pessoas dessa idade moravam sozinhas. Em 2022, o número saltou para 13,4%. O motivo, de acordo com a psicóloga, é uma mudança cultural. Se você observar, você vai ver que esses jovens estão optando por morar sozinho e muitas vezes não casar, porque na realidade eles querem viver essa experiência da independência e da autonomia. Porque cada vez mais, até com essa questão de se ter pets, do cuidado do pet, meu filho pet, as pessoas estão deixando de ter filhos porque sabem que a responsabilidade ela acaba sendo muito maior de educar um outro ser humano. E as pessoas estão evitando isso. E essa tendência tem beneficiado o mercado imobiliário de São José. A procura por apartamentos de um dormitório e para pessoas solteiras tem crescido no município. Os empreendimentos lançados nos últimos meses vendeu primeiro os de um dormitório, porque aí você tem dois compradores diferentes. Primeiro é o jovem, né, que vai comprar, depois ali a classe um pouquinho, né, o cara entre 40 e poucos anos, que é quem está se separando, mas também tem um investidor. Ele compra para alugar para essas pessoas, né? Há estudantes que precisam morar sozinhos. Então, eu acho que a venda antecipada em relação aos outros é principalmente o investidor que compra. Mas a parcela de pessoas morando sozinhas chama atenção entre os mais velhos. Na faixa com 60 anos ou mais, 28,7% vivem sós. Além de motivos ligados ao envelhecimento, os idosos acabam morando sozinhos por perderem os companheiros. A mudança geral no número de lares com um único morador também traz questionamentos de cunho emocional. É sinal de liberdade ou solidão? Para a psicóloga, morar só é um período de crescimento pessoal. Mas cada pessoa tem um perfil, e isso deve ser levado em consideração na hora de decidir morar sozinho. Leia o cenário.
todos os prós e contras de morar sozinho. Todas as responsabilidades que antes você não tinha e você vai passar a ter quando você optar por morar sozinho. Se ainda assim é uma decisão consciente, você pode ficar sozinho, viver um pouquinho a solitude, que a gente chama que não é solidão, e para você isso é bom, ok, é uma decisão que faz parte da vida de muitas pessoas. Para Rogério, morar sozinho é libertador. Os anos em que vive só trouxeram muito aprendizado e amadurecimento. A pessoa que eu era quando eu vim morar sozinho e quem eu me tornei já depois de 2, 3 anos morando sozinho, me tornei uma pessoa muito mais responsável, né? Amadureci bastante enquanto estava sozinho. Nosso assunto agora é educação. Estados e municípios vão poder aderir ao chamado Enem dos professores para selecionar educadores para atuarem nas escolas públicas do país. O Ministério da Educação vai fazer uma prova única para todo o Brasil e quem traz as informações para a gente é a repórter Ana Vitória Caxias. É isso mesmo, Fran. Boa tarde para você e boa tarde a todos que nos assistem. O Ministério da Educação fará uma prova de seleção única para ajudar estados e municípios na seleção dos professores para todas as escolas públicas do país. Esse concurso unificado vai ficar disponível para que os estados e os municípios usem a avaliação da melhor forma. Apelidado de Exame Nacional dos Professores, esse pacote vai fazer parte de ações para valorizar os professores da educação básica do país. Uma dessas medidas é o Pé de Meia, que vai ajudar com bolsas de estudos para incentivar quem está fazendo licenciatura a continuar na carreira de docente. O secretário executivo do MEC comenta que a ideia é que o Ministério forneça as ferramentas para uma boa avaliação e que os estados e os municípios usem da melhor forma esse tipo de seleção. Ainda não há informação de como essas provas irão acontecer e que conteúdos serão abordados, mas o governo promete que até o fim de novembro todas essas medidas serão publicadas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Ana. E quem está em busca de uma oportunidade do mercado de trabalho, o PAT está com vagas abertas em diversas áreas. Vamos dar uma olhada na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante auxiliar de lanchonete, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, analista de recursos humanos, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente barista, atendente de clínica médica, atendente de farmácia, atendente de lojas, atendente de padaria, atendente de telemarketing, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti e granjeiros, auxiliar de cabeleireiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de faturamento, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de padeiro, auxiliar de técnico de controle de qualidade, auxiliar financeiro, cabeleireiro feminino, chapista de lanchonete, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, cozinheiro, cuidador de idosos, dedetizador, desossador, eletricista, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, esteticista, fiscal de prevenção de perdas, fisioterapeuta, gerente de produção e operações, instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, leiturista, manicure e pedicure, mecânico de auto, montador de equipamentos elétricos, operador de caixa, operador de motosserra, operador de movimentação e armazenamento de carga, operador de teleatendimento, operador de vendas, padeiro, pedreiro, piscineiro, recepcionista atendente, recreador, repositor de mercadorias, serralheiro, soldador, técnico de edificações, tratorista operador de roçadeira, vendedor interno e vendedor porta a porta. E ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing e promotor de vendas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
Estudo divulgado pela Faculdade de Medicina da USP mostrou que mais da metade dos casos de demência que ocorrem em países da América Latina podem ser evitados com medidas preventivas, como, por exemplo, a mudança no estilo de vida e o acesso ao tratamento. Oxie é aposentado e tem 78 anos. Por 12 anos, dedicou a vida para cuidar da mãe com Alzheimer, uma tarefa difícil que a levou a se preocupar com a saúde emocional. E esse estresse prejudica a nossa memória, né? Porque os nossos neurônios vão se desgringolando, né? E com isso a gente vai perdendo a memória, a autonomia e tantos assim desarranjos que o Alzheimer acarreta, né? Há cerca de 6 anos, Oxie procurou ajuda como forma de prevenção. Se matriculou em uma aula de ginástica cerebral e leva o aprendizado para dentro de casa. Quanto mais você pratica, melhor é para você. Por exemplo, eu gosto muito de fazer o ábaco. Então, assim, eu procuro, durante a semana, fazer pelo menos uma vez, né? Por dia. Já a Roseli, de 66 anos, procurou cuidar da mente porque tem histórico de Alzheimer na família, um sinal de alerta. Como prevenção, faz exercícios para a mente há 2 anos e já sentiu a melhora no dia a dia. Pelo menos 1 hora por semana, você vai exercitando, você vai praticando, você começa a ter mais foco, você começa a ter mais memória. Esses cuidados preventivos têm uma razão. Podem evitar demências e limitações cerebrais. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas possuem algum tipo de demência. Mas um estudo da USP revela que mais da metade desses casos podem ser prevenidos com mudanças de hábitos e tratamento precoce. O nosso estudo investigou quantos casos de demência estavam relacionados a 12 fatores de risco modificáveis em 7 países da América Latina, incluindo o Brasil. E o que a gente encontrou é que desses 12 fatores de risco, os principais fatores foram a obesidade, depressão e a inatividade física. Então, boa parte dos casos estavam associados principalmente a esses 3 fatores que podem ser evitados. Outras situações também podem estar atreladas ao desenvolvimento da demência, como hipertensão, tabagismo, diabetes, consumo excessivo de álcool e até a poluição do ar. A demência é uma condição crônica e progressiva que afeta a função cerebral e causa alterações comportamentais. A gente sabe que a incidência de demência está bastante associada também ao envelhecimento populacional, ao aumento da expectativa de vida, mas é importante frisar que existem esses fatores que podem ser prevenidos e podem ajudar a reduzir o número de casos de demência. Dada a importância do tema, uma lei federal sancionada este ano vai dar prioridade no tratamento de pessoas com demência. Uma ação importante, segundo os especialistas, mas que poderia ser reforçada com mais informações sobre os cuidados preventivos. Se mais da metade das demências são evitáveis, conscientizar sobre a prevenção pode ser o caminho para garantir a saúde da mente e do cérebro. É muito importante focar em políticas públicas que são voltadas à promoção de um estilo de vida mais saudável e ativo, campanhas de conscientização para as pessoas entenderem quais são esses fatores de risco e como elas podem se cuidar para evitar ou para reduzir. Acho que também é muito importante para as pessoas, para o governo, né, de maneira geral, pensar em criar e manter espaços públicos que sejam seguros e acessíveis para a prática, por exemplo, de atividade física. O acesso a serviços de saúde é muito importante, o diagnóstico e o tratamento das doenças. Hora de abrir espaço para falar sobre direito do consumidor. E hoje a gente vai saber o que diz a lei em relação à acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. No ar, mais uma edição do quadro Seu Direito. É hora de conhecer um pouco mais sobre a legislação. E hoje nosso tema é acessibilidade e inclusão. O que diz o Código de Defesa do Consumidor em relação aos direitos de pessoas com deficiência? Como as empresas devem agir para garantir a inclusão? E aí,
Qual é o seu direito? O Código de Defesa do Consumidor e a Lei Brasileira de Inclusão, eles prevêem expressamente a questão relativa ao acesso à informação dos produtos. Quanto à questão de acessibilidade física, o Código de Defesa do Consumidor ele é regido pelo princípio da boa-fé. Apesar de não existir previsão expressa por hermenêutica jurídica, tanto do Código de Defesa do Consumidor quanto da Lei Brasileira de Inclusão, deve ser praticado pelas empresas a acessibilidade, mas o que é previsto expressamente na lei é a questão relativa ao acesso à informação, e isso é indeclinável por parte das empresas. Vamos saber como ficam as temperaturas na região, hora da previsão do tempo. A semana começa mais quente. Na tarde desta segunda-feira, o sol aparece protagonizando todo o dia. A máxima é de 31 e a mínima de 18. Amanhã, terça-feira, o tempo segue quente como hoje. O sol aparece desde cedo em meio a poucas nuvens no céu. A máxima esperada é de 32 e a mínima será de 19. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia e te convido a seguir as nossas redes sociais, TV Câmara SJC. Por lá tem conteúdo, muita informação. Acessa lá, segue a gente que você não vai se arrepender. Também tem disponível todo o material no nosso canal do YouTube. Um beijo!